Meu nome é Mayra Cunha e este é um canal totalmente saudável, onde eu ensino para vocês receitas, emagrecimento saudável, falo sobre treinos, tudo que você quiser saber sobre um estilo de vida saudável. Então, vem comigo! Para quem não sabe, eu sou celíaca. Descobri alguns anos atrás que eu era celíaca através de alguns sintomas. Por exemplo, estufamento, eu tinha gases, às vezes diarreia, e eu tinha uma alergia muito grave no meu rosto. Eu fiz um tratamento anos com uma dermatologista, troquei todos os shampoos, fiz tratamento com medicação para alergia, troquei protetores solares, creme, tudo que vocês imaginam, sabonete, né? E em função dessa alergia, a médica chegou a cogitar também que fosse o esmalte. Cortei o esmalte por quase 2 anos, eu não usava esmalte nas unhas. E até que eu fui em outra médica, fui fazer uma limpeza facial, um tratamento, e essa médica disse: olha, eu acredito que você tenha uma alergia alimentar. Então a gente vai fazer alguns testes, eu vou fazer os mais prováveis que pode ser com você. E o que ela me pediu daí? Ela disse assim: ó, tira o glúten durante 15 dias, mas tira totalmente, elimina o glúten durante 15 dias e fica cuidando, né? Porque muita coisa que a gente come, se tu for ver nas embalagens, tem glúten, então tem que tomar um bom cuidado. E eu cortei o glúten durante 15 dias e no 16º dia era para mim reintroduzir o glúten. E quando eu reintroduzi, eu passei muito mal. Eu tive tontura, vômito, alergia, assim, olha, parecia que estourou no rosto, diarreia. Eu passei muito mal. E daí foi aí, né, que eu fui atrás e descobri que eu era celíaca. E desde então eu não como, não ingiro mais nada, né, não introduzo mais nada alimentar que tenha o glúten, porque faz muito mal. E agora eu vou explicar para vocês, né, o que é a doença celíaca, quais são os sintomas, né, como é que você pode lidar com essa situação. E talvez você aí do outro lado tenha doença celíaca e não saiba que você tenha. Então, de repente, eu posso te ajudar. Então, vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre a doença celíaca. Olá, intestino! Sou o trigo e a doença celíaca. Porque quem é doente, que tem a doença celíaca, tem intolerância, alergia ao trigo. Então, a doença celíaca não é brincadeira. É realmente incrível que uma enfermidade tão debilitante, potencialmente fatal, possa ser desencadeada por algo tão pequeno e aparentemente inocente quanto um pouco de farinha de trigo. Cerca de 1% da população é incapaz de tolerar o glúten do trigo, mesmo que pequenas quantidades, mesmo que bem pouquinho. Até para contar a história, antigamente, bem lá no começo da história do trigo, o trigo não tinha glúten. E na transformação dele, né, para a indústria, para poder vender, ele veio a passar a ter glúten. Basicamente é isso. Então, preste atenção, dê glúten a essas pessoas e o revestimento interno de seu intestino delgado, a barreira delicada que separa a matéria fecal incipiente do resto do corpo, entrará em colapso. O que vai provocar, né? Provoca cólicas, diarreia e a eliminação de fezes amareladas que boiam ali no vaso sanitário, porque contém gorduras não digeríveis. Caso se permita que essa condição perdure por anos, que foi o meu caso sem eu saber que eu era celíaca, né? O celíaco torna-se incapaz de absorver nutrientes, desenvolve deficiências nutricionais, como carência de proteínas, ácidos graxos, vitamina B, D, E, K, folato, ferro e zinco. É grave. A lesão no revestimento intestinal permite que vários componentes do trigo cheguem onde não deveriam chegar.
eles passam as barreiras, como a corrente sanguínea, fenômeno usado no diagnóstico da afecção, anticorpos contra as gliadinas do trigo, um dos componentes do glúten, que é um tipo de exame que você pode fazer das gliadinas, né? Então, podem ser detectados no sangue. A lesão do órgão também leva o corpo a produzir anticorpos contra componentes do próprio revestimento intestinal, como a transglutaminase e o endomísio, proteínas da camada muscular do intestino, que são a base de outros 2 testes de diagnósticos da doença celíaca, tá? Então, os testes de anticorpos da transglutaminase, é difícil de falar a palavra, e do endomísio. Esses testes, às vezes, tá? A maioria das vezes dão negativo. Às vezes você tem que fazer o teste conforme eu fiz o teste. Às vezes esses testes não têm 100% de certeza. A lesão, ela também permite que bactérias que normalmente estão instaladas no trato intestinal e que em outras circunstâncias seriam benéficas, elas enviem seus produtos para a corrente sanguínea, iniciando outra série de respostas inflamatórias e imunológicas anormais. Até alguns anos atrás, a doença celíaca ela era considerada rara, bem rara, afetando apenas uma entre alguns milhões de pessoas. Com o aperfeiçoamento das técnicas de diagnóstico, tá, da doença, o número de pessoas doentes, o número de pessoas celíacas, né, que foram constatadas, aumentou muito, chegando a um caso a cada 133 pessoas. Isso se isso já não está mais agora. Os sintomas comuns em celíacos pode ser constipação, né, você não funcionar o seu intestino, pode ser diarreia, dores abdominais, gases, estufamento, anemia, diversos tipos de urticárias, alergias, dermatite, como aconteceu comigo, né, alergia no rosto. Porém, na maioria dos casos, o diagnóstico não vem por exames. Você precisa se autoconhecer e fazer como eu fiz e testar e retirar por um tempo, tá, o glúten, analisar como o seu organismo vai reagir, como é que ele reage e reintroduzir o trigo e ver o que acontece. Essa é uma das melhores formas antes de você tentar um exame mesmo de sangue, porque às vezes o exame de sangue não funciona como eu falei aqui. Enquanto em uma porcentagem, tá, um pequeno grupo, né, de afetados, eles vão sentir as clássicas o quê? Cólicas, as diarreias e com o tempo pode acontecer perda de peso ou ganho muito alto de peso. A outra metade deles terá anemia, enxaqueca eu tinha também, gente, tá? Artrite, sintomas neurológicos, infertilidade, baixa estatura em crianças, depressão, fadiga crônica ou uma variedade de outros sintomas e perturbações que à primeira vista parece não ter nada a ver com a doença celíaca, parece que não tem nada a ver com o glúten, mas realmente estão correlacionados com ele. Em outras pessoas, em algumas pessoas, né, a doença pode não causar absolutamente nada, nenhum sintoma, mas manifestar, né, se mais adiante na vida como comprometimento neurológico. Então você não sente, não tem sintomas, mas futuramente você vai ter um problema neurológico, né? Você pode ter também incontinência, demência senil ou câncer gastrointestinal. Em alguns casos, tá, ocorre doenças hepáticas, doenças autoimunes, diabetes e comprometimentos neurológicos. Muitas pessoas às vezes que têm depressão, síndrome do pânico, esquecimento, às vezes é correlacionado com o celíaco.
Infelizmente, a doença celíaca é um transtorno permanente, gente, não tem volta. Mesmo que o glúten seja eliminado da dieta por muitos anos, a doença celíaca, ela não tarda, né? No caso assim, se você voltar a ter a exposição ao glúten, né? Se você vier a introduzir o glúten de novo ou ter uma pequena exposição com algum alimento, você vai sentir os sintomas. Mas nem tudo, né? Não vamos assim, nem tudo tá perdido, né? Comer alimentos sem trigo pode ser perfeitamente prazeroso, até mesmo mais prazeroso, tá? Um dos fenômenos essenciais, porém não reconhecidos, que acompanha a eliminação do trigo, do glúten da sua dieta, seja você celíaco ou não, é que você apreciará mais os alimentos. Você comerá porque precisa se alimentar, precisa nutrir o seu corpo e vai desfrutar, né, do sabor e da textura dos alimentos. Você consegue sentir uma textura melhor, o sabor melhor. Quando você tira o glúten, você tem um paladar mais refinado, tá? Você não será dirigido por impulsos ocultos incontroláveis do tipo deflagrado pelo trigo. Por exemplo, quando a gente come alguma coisa com glúten, você tem um pico de insulina em 2 horas, então você está sempre comendo, sempre buscando comer mais e às vezes não é fome. Então assim, faça o teste. Se você fizer o teste e ver que deu alguma diferença, coloca aqui nos comentários para mim, tá? Me marca aqui ou me marca lá no Instagram, @MairaCunhaNutri, tá? Me coloca lá. E assim, se você não tem, pelo menos diminua a quantidade, né, de glúten, porque ele realmente faz mal, ele é prejudicial à saúde, tá bom? Então assim, se inscreva nesse canal aqui, ative o sininho para quando tiver vídeos novos, com explicações novas, com receitas novas, você ser o primeiro a receber, tá bom? Obrigada e um beijo!